Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para mais uma mensagem aqui no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos aí no canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Um abraço a todos vocês. Meus queridos, hoje, o assunto que vamos tratar aqui hoje é o que a religião diz, os líderes religiosos dizem. Quando alguém está na igreja deles, ali para eles, está no caminho do Senhor, está na presença de Deus. Quando alguém entende a graça e afasta, porque a graça não deixa você ficar sendo enganado por esses homens, afasta deles. Eles chamam essas pessoas desengrejadas, fora da presença de Deus. Muitas pessoas também se afastam da religião por um motivo ou outro. Eles falam que as pessoas não querem nada com Deus, está fora da igreja, está fora da presença de Deus. As pessoas que nunca frequentaram esses templos religiosos, eles falam que estão no mundo. São pessoas que estão aí no mundo e estão perdidos porque não querem nada com Deus. Mas será que isso está de acordo com os ensinamentos da Bíblia? Será que isso vai de acordo? Ficou escrito que a Bíblia é um livro histórico, ficou escrito, mas precisamos estudar para nós chegar a um conhecimento. Hoje vamos dar início no estudo aqui no livro do Gênesis, começar do capítulo de número 1, do versículo número 1 em diante, para nós estudar, para a gente entender se realmente eles estão com a verdade ou se eles estão ensinando anti-Bíblia. Vamos dar início. O livro de Gênesis foi um livro escrito por Moisés. Esse livro não foi escrito lá na criação, quando Deus estava criando. Ele foi escrito depois do dilúvio, quando Deus reabita a terra de novo, que Deus usa Moisés ali e Moisés começa a escrever. Só que Moisés usa várias figuras de linguagem, né? Quando ele vai tirar o povo ali, resgatar o povo do Egito, os escravos, ele usa várias figuras de linguagem para ensinar aqueles judeus sem cultura, sem estudo, ou seja, analfabetos, muitos deles. Então ele usa várias figuras de linguagem para demonstrar aquilo que ele estava ensinando. Então, Moisés não pegou nenhum escrito de Noé. Noé não trouxe nem uma carta, nada, não há relato bíblico para isso, que Noé trouxe lá do primeiro mundo, que foi destruído pelo dilúvio. Então, Moisés não esteve lá na criação. Moisés narra os fatos acontecidos, mas usando várias figuras de linguagem, até porque os tempos de Moisés foi um tempo muito distante do acontecimento da criação. Dando início, né, Gênesis capítulo 1, do versículo de número 1, que está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3: e disse Deus: haja luz, e houve a luz. Versículo 4: viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5: e Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Versículo 6: e disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7: fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Versículo 8: chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Versículo 9: e disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça elemento seco, e assim foi. Versículo 10: chamou Deus ao elemento seco terra,
e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Então aqui Moisés escreveu da criação, e tudo que Deus fez, Moisés disse que Deus disse que era bom. E se Deus disse que era bom, evidentemente que Deus não criou o mundo e abandonou e subiu para o céu e deixou aqui. Como os ensinamentos da religião ensinam que dá para entender isso, que Deus criou tudo e se retirou, e agora Deus deixou eles como embaixadores de Deus aqui na terra, cobrando do povo dízimo, ofertas, né, campanhas, para levar o povo à salvação. Mas aqui a gente viu que tudo que Deus criou era bom. E se Deus criou e é bom, Deus não vai abandonar. Deus não vai arrumar embaixadores para salvar pessoas. Se Deus criou tudo, é evidente que Deus está, a presença de Deus está aí até os dias de hoje. Mas eles falam que todos que estão no mundo estão perdidos. E que se as pessoas saem das suas casas e frequentam esses templos, faz ali tudo o que o pastor mandar, e está salvo. Mas isso já começamos a ver aqui no livro escrito por Moisés, que não faz sentido, porque Deus está em todos os lugares. Agora vamos ver Isaías 45, começar do versículo 6 e 7. Para que saibas, desde o nascer do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, desde o nascer do sol e o pôr do sol, Deus está presente e não há outro Deus. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faz todas estas coisas. Então, se Deus cria o bem, se Deus cria o mal, então é evidente que está tudo na mão dele, está no controle dele. Já começamos a ver aqui que a religião não está com a verdade quando fala que quando a pessoa sai das suas igrejas, que são desengrejados, que está fora da presença de Deus, e que as demais pessoas que nunca frequentou esses templos também está fora da presença de Deus. Aqui já começamos a entender que eles estão ensinando fora da Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 16, do versículo 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Olha aí, se os olhos de Deus passam por toda a terra, Ele está vendo você, Ele está me vendo, onde você está. Ninguém está fora da presença dEle. Para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerra contra ti, falando com o rei de Israel. Isaías 66, versículo 1 e 2. Isaías sendo usado por Deus. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Deus perguntando a eles, aos judeus: o céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Se tudo é meu, se tudo foi eu que fiz, que casa vocês me edificam? A pergunta. E que lugar seria do meu descanso? Olha para ver, versículo 2. A minha mão fez todas as coisas. Assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para que olharei para o humilde e contrito de espírito que treme da minha palavra. Se Deus está falando que Ele fez tudo e que os olhos dele passam por toda a terra, no Gênesis lá que Moisés escreve, dizendo que tudo que Deus fez é bom, e Deus disse: meus olhos passam por toda a terra, minha mão fez todas essas coisas, que
casa vocês metificam, então está errado. Essas igrejas aí estão ensinando aí os seus líderes que Deus, a presença de Deus só está lá. Quando a pessoa sai, está fora da presença de Deus, não quer nada com Deus, está fora do caminho de Cristo. Olha, se a Bíblia diz que Deus criou tudo, se Deus chamou de bom, então eles estão ensinando fora da Bíblia. Vamos ver o que escreveu o salmista, Salmo 139, começar do versículo de número 1. Eu gosto de ler, meus queridos, é bom, porque o que ficou escrito não tem como mudar. Porque eles falam que se você não está na igreja, está fora da presença de Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra. Deus diz que Ele cria o bem e o mal, está tudo no controle dele. A religião diz que não, que Deus só está na igreja deles. Então, é contraditório, meus queridos, quando você começa a conhecer a graça, quando você entende a graça, que Deus mostra essas coisas. Quando a gente está lá no templo religioso deles, naquele templo lá onde que eles fazem o que eles querem ali, a gente acha que eles estão com a verdade. E por isso, por medo de ficar fora da presença de Deus, não conhecendo que Deus está aí o tempo todo, a pessoa acaba aceitando e acaba ficando ali, pagando indulgência para aquelas pessoas que se intitulam pastores, homens de Deus aqui na terra. Salmo 139, no versículo de número 1 em diante, o salmista fez em forma de música. Ele escreveu: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Versículo 2: Tu conheces o meu assentar, o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. 3: Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Olha, conhece todos os meus caminhos. Versículo 4: Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Versículo 5: Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Versículo 6: Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é, não o posso atingir. Versículo 7: Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde me fugirei da tua presença? Olha, para onde me irei do teu Espírito? O Senhor me conhece antes que haja uma palavra na minha boca, você já sabe o que eu vou falar. Para onde eu me irei, me fugirei da tua presença? Versículo 8: Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Seol, meus queridos, é sepultura. Em outras versões, Seol é sepultura, mas João Ferreira de Almeida colocou com Seol. Versículo 7: Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar. Versículo 10: Ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Versículo 11: Se eu disser, oculte-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda. Versículo 12: Nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Veja bem o reconhecimento do salmista. Ele escrevendo que não tem para onde ele fugir de Deus. Ele não tem para onde, porque ele entendia que Deus está no mundo o tempo todo. E Deus sabe aonde que está cada um de nós. Versículo 13: Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Versículo 14: Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeraldamente tecido nas profundezas da terra. Versículo 16: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Versículo 17: E quão preciosos me são, ó Deus,
os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. 18. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que areia. Quando acordo, ainda estás contigo. Então, se o salmista sabia que Deus estava presente, que não tinha para onde fugir da presença de Deus, se ele naquele tempo já sabia que Deus está presente o tempo todo na vida das pessoas, se ele conheceu e entendeu ali a onisciência e onipresença de Deus, esse Deus da época dele é o mesmo Deus de hoje. Ele está presente conosco. Em qualquer lugar que você esteja, Deus está vendo por o que você está fazendo. Deus está presente na sua vida. Não há esse negócio, meus queridos, de Deus só está presente na igreja. É antibíblico, sim. Estudando e tendo conhecimento o que está falando a Bíblia, nós entendemos que esse negócio de desigrejados, fora da presença de Deus, volte para Jesus, isso são armadilha para prender as pessoas. Usam isso para amedrontar, aprisionar as pessoas dentro das suas igrejas. Porque a pessoa, quando ele sai de um templo desse, ele se sente desprotegido. Porque ele foi ensinado assim, que Deus só habita ali. Quando na verdade a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. E o texto diz que o céu é o trono de Deus e a terra as cabras dos pés de Deus. Meus queridos, a Bíblia, ela mostra, é um livro histórico, mas ela mostra, ela ensina. Precisamos ler com atenção, com cuidado, para não ser enganado por essas pessoas. Agora vamos ver aqui em Atos, capítulo 7, que foi escrito por Lucas, aqui a história de Estevão. Eu separei do versículo 46 em diante, para ver o que aconteceu, o que fala a respeito desse mesmo assunto. Versículo 46, que achou graça diante de Deus, e pediu que lhe fosse dado achar uma habitação para o Deus de Jacó. 47, entretanto foi Salomão quem lhe edificou uma casa. Versículo 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então aquela casa que Salomão edificou representava ali, porque os hebreus, os judeus, eles acreditavam nisso. Mas aqui ele está falando que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Isso aqui é na Nova Aliança. A gente viu lá Isaías falando na Velha Aliança. Então, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Como diz o profeta, lembrando aqui do profeta Isaías, 49, o céu é o meu trono, e a terra a escabra dos meus pés. Que casa me edificas? Diz o Senhor. Ou qual o lugar do meu repouso? Versículo 50. Não fez porventura a minha mão todas essas coisas? Então tudo pertence a Deus. Não precisa uma casa, não precisa uma igreja, não precisa... Onde você estiver, Deus está presente. Se os olhos dele passam por toda a terra, se ele diz que tudo que ele criou é bom, né? Ele diz ali através de Moisés, escrevendo lá para os hebreus, a respeito da criação, tudo que ele criou é bom. E ali Deus não criou tudo e afastou. Ele continua aí. Até os dias de hoje, meus queridos. Eles estão aí. Porém, os ensinamentos que a religião ensina dá a entender que Deus criou tudo e afastou e deixou aí um pastor, as igrejas, onde você precisa estar dentro para estar nos caminhos dele. Mas não, isso é antibíblico. A gente estudou aqui, você está vendo. Vamos dar continuidade a Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, ouvindo vós, sempre resistir ao Espírito Santo, como o fizeram os vossos pais. Assim também, as vozes, diz Estevão, quem escreveu foi Lucas. Eclesiastes 7, para terminar. No dia 7,14, no dia da prosperidade, regozija-te, mas no dia da adversidade, considera, porque Deus fez tanto este como aquele.
para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, meus queridos, aqui nós estudou, a gente viu. Eclesiastes, ele disse que o dia bom, você fica feliz, festeja, né? Faz ali as suas comemorações, mas no dia mau você considera, porque foi Deus que criou também. E Deus diz que depois desse dia você não sabe o que pode acontecer, ou seja, no dia seguinte. Então todas as coisas que foram criadas por Deus está aí. Deus está aqui. Deus está aí onde você está. Deus está presente na sua vida porque Deus cria o bem e cria o mal e controla. Está tudo na mão dele. Tudo o que está nesse mundo, está no controle de Deus, sim. Não precisa você ficar num templo, numa igreja, aprisionado, pagando indulgência para pastores, para padres, achando que eles são quem vai te levar à salvação. Eles não conseguem fazer isso, porque a salvação já foi feita. Os eleitos, escolhidos de Deus, já estão aí reinando, vivendo o reino que Jesus chegou à terra. E ali João, quando vê Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é chegado o reino dos céus na terra. Então, meus queridos, não há essa ideia de você estar fora da igreja, você está no mundo, você está fora do caminho de Deus, você desviou, você é um desengrejado. Não, isso é lábia, ensinamento perverso de pessoas gananciosas, que quer ter você como ali um cliente daquela igreja. Pessoas que veem em você fonte de lucro, muitas vezes usando um problema que você passa. E todos nós temos problemas nessa terra. E Deus diz: quando for um dia bom, regozijam, festejam, mas quando for um dia mau, você considere esse dia. Não se maldiz desse dia, porque o dia da manhã só pertence a Ele. Assim está escrito, assim eu creio. Eu li, você pode acompanhar na sua Bíblia, que tudo que a religião está fazendo está tudo fora da Bíblia. Graça e paz. Até um próximo vídeo, meus queridos.